Há explicações de Hernani Dias, uma semana depois de se ter demitido do governo, e há também a acusação no processo Tutti Frutti, 9 anos depois do início da investigação. São temas para este semáforo político. Com a Judite França e com a Raquel Abcacis, é inevitável, Raquel, começarmos pelo tema do dia. 60 acusados no processo Tutti Frutti, a maioria figuras relevantes do PSD. O Ministério Público a pedir perda de mandato para autarcas. Tudo isto a 8 meses das próximas eleições autárquicas. Sim, este tema merece-me aqui algumas notas. E a primeira delas é, antecipando já, é um sinal verde para o novo Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, porque me parece que há dedo do novo Procurador em algumas coisas que de repente desemperraram na Justiça. A semana passada tivemos o famoso caso da PEN, que tinha sido apreendida há mais de um ano e que agora começou a seguir o seu caminho, enfim, aquilo que o facto de haver uma PEN com aquele conteúdo no gabinete do Primeiro-Ministro revelava, deu origem à abertura de um processo, e desta vez temos, não sei se vamos interromper para ouvir Fernando Medina. É isso, Fernando Medina está agora a reagir na Assembleia da República, ele que viu as suspeitas arquivadas no processo Tutti Frutti. Vamos ouvir a reportagem de João Costa Campos. Esta notícia com satisfação, mas também com naturalidade. Ao longo dos anos afirmei sempre a minha inocência sobre todos os factos alegados, e manifestei sempre a minha vontade em ser ouvido pela Justiça. Isso aconteceu e chegamos a este dia. O processo está arquivado, não há nenhum processo que esteja a correr relativamente à Operação Tutti Frutti que me envolva. Tudo quanto durante anos se falou, se especulou, se insinuou, se caluniou, foi hoje arquivado. É por isso um dia de satisfação, mas também um dia e uma decisão que vejo com a naturalidade. A naturalidade de quem teve sempre a consciência plena e clara da ação correta na gestão da coisa pública e da vontade sempre de ser ouvido pela Justiça o mais cedo que fosse possível, porque tinha a convicção de que seria sempre este o desfecho. A segunda palavra é uma palavra, obviamente, de lamento. Este processo fará em março 8 anos. 8 anos, dos quais foram publicadas mais de 2.000 notícias, em que foram passadas nas televisões 48 horas ininterruptas de notícias que envolveram o meu nome, com insinuações, com acusações, com maldade muitas vezes, no fundo procurando criar na opinião pública, durante todos estes anos, uma imagem de mim muito diferente da realidade. E o lamento é que durante estes 8 anos foi o tempo que a Justiça demorou. O tempo que a Justiça demorou desde o início de um processo. Há 3 meses atrás fui constituído arguido, pela primeira vez fui ouvido neste processo e 3 meses depois de ser ouvido neste processo, o processo é arquivado. É arquivado pelo próprio Ministério Público. Não foi preciso nenhuma decisão de um tribunal de instrução, de um tribunal de primeira instância, muito menos de um tribunal da relação de recurso. Não, foi o próprio Ministério Público que entendeu que não havia matéria para prosseguir com a acusação e que arquivou ele mesmo o próprio processo. Tenho, pois, o lamento dos 8 anos que passaram, porque são 8 anos, são 8 anos que não são 8 anos que não podem ser apagados, das consequências que tiveram sobre mim, mas sobretudo sobre a minha família, sobre aqueles que me são mais próximos e que de todo em todo deveriam estar protegidos desta matéria e por via da minha exposição pública não estiveram e foram atingidos. Algum erro, alguma falha, uma e permitam-me concluir, eu já responderei a todas as questões, permitam-me concluir, por isso, com uma palavra de agradecimento e de reconhecimento. Em primeiro lugar, aos adversários políticos que durante estes anos nunca utilizaram o processo para me atacar e para me procurar condicionar nos combates políticos e nas disputas que tinha que travar. Reconheço que não foram muitos, mas foram muito importantes. Eles sabem quem são e a eles deixo, como óbvio, palavra de reconhecimento. Deixo também uma palavra de reconhecimento, profundo reconhecimento, a todas as pessoas com quem trabalhei e que me convidaram para trabalhar ao longo destes últimos anos e aqueles que eu convidei para trabalhar e comigo trabalharam, pela confiança que em mim sempre tiveram e conseguiram resistir a todo um pano de fundo que foi criado por 8 anos de notícias falsas a meu respeito,
sobre o que podia ter sido uma minha intervenção que de facto não aconteceu. Quero por último, e permitam-me, deixar uma palavra para os meus amigos mais próximos e sobretudo para a minha família, que me acompanhou de forma completa, total, inquebrantável ao longo destes anos, muitas vezes com um grande sofrimento próprio, pessoal, que deviam ter sido protegidos, que eu não consegui proteger, porque não consegui antes prestar as declarações na Justiça que tão rapidamente clarificaram este meu processo. Mas assim, o admite Ministério alguma Público fala falha em ou algum comportamentos- erro, porque o Ministério Público fala em comportamentos que se desviam da norma e um juízo de censura. Admite ainda assim algum erro, alguma falha na sua conduta neste processo? A única coisa relevante relativamente ao Ministério Público é o arquivamento. Isto é, o Ministério Público conclui que da minha atuação não encontra nenhuma prática ilegal que mereça qualquer juízo de censura de Mas o forma Ministério criminal. Público diz também que se não conseguiu acusá-lo porque não conseguiu provar a intenção. Não consegue, mas sabe que a intenção, querer cometer algo, é uma parte fundamental. Tem que haver essa intenção no tipo de Mas fala em do que comportamentos estava desviantes, só não colocado. fala Ou seja, tudo, neste... a única coisa que neste interessa assunto. relativamente ao Ministério Público é a seguinte: há uma acusação ou há um arquivamento. E o que o Ministério Público decidiu é que há um arquivamento. Depois até se poderia ter dado o caso deste processo ser decidido por um tribunal, se fosse ao nível de uma instrução, de um tribunal de primeira instância, do tribunal da relação. Não chegamos aí. O Ministério Público esclareceu e arquivou. Tudo o resto são opiniões das quais se pode concordar ou Não discordar. incomodam? Eu discordo. Não me incomoda minimamente, porque, como digo, a única coisa relevante daquilo que o Ministério Público escreve e publica hoje é, relativamente à minha pessoa, que o processo não tem nenhumas pernas para seguir, não há nenhum motivo para ele prosseguir e ele é arquivado. Portanto, É a única afasta coisa qualquer relevante. erro, alguma falta de ética neste processo da sua parte? Ou seja, Este eu não juízo posso- do Ministério Público. Eu não posso na minha vida, como também não pode na sua, dizer que não comete erros. Todos nós cometemos erros, certamente. Aquilo que posso dizer é o seguinte: neste e em todos os outros processos, não cometi nenhuma ilegalidade, não cometi nenhuma legalidade, muito menos consciente que a estivesse a cometer, sempre norteei a minha vida política e pessoal por critérios muito rígidos, de cumprimento da lei, de integridade, de verdade. Assim prosseguirei, foi essa a herança que tenho, que os meus pais e meus avós não me vai ao deixaram. encontro daquilo que o Ministério deixaram. Público disse que tem a ver, aliás, o Ministério Público fala em comportamentos que se desviam e que atropelam as normas no exercício das funções públicas. Ou seja, eu Aquilo não- que está a dizer eu- não vai ao encontro do que é dito pelo Ministério Público. Permita-me discordar dessa opinião que o Ministério Público cita, discordar dela. Como lhe digo, essa opinião aí escrita não tem qualquer valor nas próprias palavras do Ministério Público, porque no fundo o Ministério Público faz aquilo que é importante, que é avaliar se tem ou não tem, deve ou não deve acusar determinada pessoa em determinado momento. E o Ministério As justificações Público- de Fernando Medina à porta da Assembleia da República, não dentro da Assembleia da República, mas do lado de fora. Escutávamos aqui, através da reportagem do jornalista João Costa Campos, este som da Rádio Observador. É um tema e estas declarações que vamos continuar a detalhar aqui na Rádio Observador. Daqui a pouco recuperamos também estas declarações de Fernando Medina no noticiário das 6 da tarde. Mas, Raquel, estávamos precisamente a falar desta Operação Tutti Frutti, aqui Fernando Medina a lamentar essencialmente o atraso e a demora de todo este processo, e estavas precisamente a referir o acelerar destes Era, processos. exatamente. Eu estava a dizer, enfim, a desejar que isto seja um sinal verde para o novo Procurador-Geral da República, exatamente por causa disto que Fernando Medina acabou de dizer, porque esta acusação a acusação acabou de sair, ainda está a ser lida e detalhada, mas nas gordas, se quisermos, nada do que aqui está é verdadeiramente novo ou desconhecido da comunicação social e do país em geral, desde quase o início desta investigação. Não vou ser injusta, não vou dizer mesmo o início, mas desde nos últimos 5 anos, para ser aqui muito limitativa, nos últimos 5 anos já sabíamos, já tínhamos ouvido as escutas telefónicas, já sabíamos o que é que estava no processo, já sabíamos quais é que eram as suspeições, quais é que teriam sido os entendimentos entre elementos do PSD e do PS, portanto, todos nós já sabíamos e a Justiça já sabia, e não é compreensível, como dizia o Fernando Medina, que as pessoas
acusadas ou não acusadas, estejam com a vida 8 anos em suspenso. Sem serem ouvidas. Sem serem ouvidas. E como dizia o Fernando Medina, foi ouvida há 3 meses e a acusação acabou por não lhe imputar nenhuma culpa neste processo, também como a Duarte Cordeiro. E eu recordo que Duarte Cordeiro, por exemplo, abdicou de ter qualquer participação política há mais de um ano, nas últimas eleições legislativas, não esteve nas listas do Partido Socialista à Assembleia da República, porque não queria ter nenhum cargo político enquanto a sua situação na Justiça não estivesse esclarecida. E, portanto, isto implicou, de facto, alteração na vida de muita gente. E não há... Quer as pessoas sejam culpadas, quer não sejam culpadas, não há nenhuma justificação, nem é justiça que um processo como estes, como digo, cujos contornos já todos conhecíamos há muitos anos, que esteja 8 anos para ter este desfecho. E, portanto, eu dou um sinal verde ao Procurador-Geral da República, porque me parece, é só uma intuição, mas parece-me que há dedo do novo Procurador e da forma como ele está a gerir os processos e a dar prioridade aos processos para que finalmente tenha havido uma acusação neste processo Tutti Frutti. E dou, enfim, um sinal encarnado a todo este processo que durou 8 anos e espero que agora, com as acusações que estão formadas, que não leve outro tanto, não leve tanto tempo assim a que estas pessoas possam ser julgadas e se retire as acusações, ou que se apure aquilo que tem que se apurar e que haja as condenações que tiver que haver. Só finalmente para dizer é que há aqui uma dúvida, pelo menos, não sei se vai concretizar-se ou não, mas a verdade é que estas pessoas, para quem o Ministério Público pede a suspensão de mandatos, não sei se o vai poder fazer, porque isto é um processo que se iniciou há 8 anos, há 2 mandatos e meio atrás, e portanto as pessoas são acusadas de crimes que cometeram há 2 mandatos e meio atrás. Não sei se o pedido de suspensão do mandato, que entretanto também está a terminar no caso das autárquicas, se pode reverter em relação a este mandato em que as pessoas estão a exercer, porque não é o mandato em que elas terão cometido os crimes e, portanto, há aqui uma dúvida jurídica sobre se este pedido do Ministério Público pode ter algum efeito. De resto, vamos contar com o advogado Paulo Sá Cunha no Jornal às 6 e pode esclarecer-nos precisamente essa dúvida deixada aqui pela Raquel Abcacis. Dito França, vou apelar à tua capacidade de síntese. Hernani Dias, ex-secretário de Estado do Poder Local, que se emitiu há uma semana, foi ouvido hoje no Parlamento. Ficaste satisfeita com as explicações? Médio. Os deputados focaram-se no caso das 2 empresas do setor imobiliário criadas pelo ex-secretário de Estado quando já era governante e que poderiam ou não vir a beneficiar com a nova lei dos solos feita pelo Ministério a que pertencia. Bom, eu da própria audição retiro que o secretário de Estado diz que foi muito cauteloso na criação das 2 empresas e na declaração de ambas à entidade de transparência, mas eu da audição retiro que não foi muito cauteloso nas declarações que fez, nem nas declarações que fez no Parlamento, nem as que fez à entidade da transparência. Porque primeiro Hernani Dias perguntou genericamente se, como membro do governo, podia constituir empresas e a entidade da transparência disse-lhe sim, não há nenhum impedimento, a não ser que tenha a maioria do capital e seja sócio-gerente. Portanto, essas 2 coisas não pode ser. E, portanto, ficamos a saber que Hernani Dias falou com a entidade da transparência antes de constituir as empresas e, a partir daí, acreditou o ex-secretário de Estado, estava dentro da legalidade. Mas, a comunicação com a entidade da transparência não ficou por aí, porque, como já tinha sido noticiado, quando constituiu a primeira empresa, Hernani Dias comunicou-a à entidade, quando constituiu a segunda já não o fez. Ora, diz o ex-secretário de Estado, que entendia que não estava diretamente ligado a essa empresa e, portanto, não havia necessidade de a declarar, mas aí é que está o busilis legal da questão. É que a primeira empresa, que está dividida entre o próprio Hernani Dias, a mulher e os filhos, detém 50% da tal segunda empresa. E o resto da capital está dividido entre uma menor de idade e uma outra pessoa. E, portanto, várias vezes foi questionado sobre o facto de as empresas estarem em nomes
de várias pessoas próximas e da família, não se tratava de um expediente para contornar, digamos, as condições de entidade da transparência. O próprio depois admite que ficou com dúvidas e a 6 de janeiro enviou um e-mail à entidade da transparência exatamente a pedir esclarecimentos sobre a segunda empresa e até agora não teve resposta. A questão de ter metade da segunda empresa, apesar de lá não ter o nome, é uma questão que fica aqui um pouco dúbia. Uma ponta solta. E para mim a questão central é porque é que um governante, enquanto está no exercício das suas funções, abre empresas. E isso então para mim é uma coisa que não... Uma coisa é ter empresas antes de ser secretário de Estado ou antes de ser ministro, e há formas de, enfim, a entidade de transparência aceitar que as empresas sejam passadas para o nome de outras pessoas. Sim. E, quer dizer, as pessoas não vão... Aquela pessoa não vai perder essas empresas, isso não seria justo. Outra coisa é que eu acho que é insensato abrir empresas no meio do jogo, não é? Enquanto se está a ser governante. E depois dizer que a comunicação social está a ser instrumentalizada. Eu diria que é um clássico que se usa com frequência, mas quer dizer, também acho bastante insensato. E então fica um amarelo para tudo isto? Eu dou um vermelho a Jerónimo Dias. Eu acho que a audição podia ter corrido melhor se também as declarações à entidade da transparência tivessem decorrido de outra forma. Está feito o semáforo político de hoje. Aqui também parte um semáforo judicial.